Olá, paz do Senhor, Deus abençoe a você que vai ler a leitura bíblica de domingo 6 de abril de 2025. Porque o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Salmo 16, verso 5. Deus é nossa verdadeira herança, o tesouro que nunca se acaba, e Ele segura nosso destino em suas mãos. Nada nesse mundo se compara à porção que temos nele. Hoje, que possamos nos alegrar no Senhor como nosso maior bem, confiando que Ele sustenta a nossa vida e nos dá tudo o que precisamos para viver em sua vontade. Oração. Senhor, Tu és a minha herança e meu cálice. Agradeço por me sustentares, que eu valorize Tua presença acima de tudo. E confie em Teu cuidado. Guia-me em Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Plano de leitura, vamos lá. Vamos trabalhar para Jesus, né? Em meio à dor, em meio ao sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 14, capítulo 15, 16 e 17 de 2 Crônica, ok? Vamos lá. Hoje é dia 6. Uau, palavra de Deus. E Abiás dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edificamos essas cidades e cercámo-la de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscámo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam... que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. Ezerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenara a batalha no vale de Zebatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Amém?
Segunda Crônica, capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. E, se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, o deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Meu Deus. Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfalecem as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomará nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo Judá, e Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa. No mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois, 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse. Assim, o menor como o maior, tanto o homem como a mulher, e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e cometas. Todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, e também a Maaca, sua mãe. O rei Asa depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo, a Aserá. E Asa destruiu seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Sidom. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos, e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Segunda Crônica, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e a todas as cidades armazéns de Naftali. Sucedeu que, ouvindo Baasa
deixou de edificar a Ramã, não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, levaram as pedras de Ramã e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por terra, por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disso, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si, na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchará de perfumes e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e dessas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 17 e o último de domingo. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel, pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá. Estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado, e o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Antes, buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-ar, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu, pois, Jeosafá
grandemente em extremo, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. Teve muitas obras nas cidades de Judá e homens de guerra e valentes em Jerusalém. Este é o número deles segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitões dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. Depois Amazias, filho de Zic, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, com ele 200.000, armados de arco e de escudo. E depois dele, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.